Meus amigos, minhas amigas, eu dedico este vídeo à Dona Ruth, a minha mãe, querida Dona Ruth, a minha mãe, um espírito de alta luz. Realmente foi uma grande mãe para mim e sempre esteve comigo no coração. Sempre conversamos muito, sempre tivemos uma conversa sempre aberta, sempre tranquila. E vez por outra, hoje em dia eu sinto falta dela para conversar comigo, porque hoje eu com outra cabeça, né? Eu após fazer minha metanoia, minha expansão consciencial, hoje em dia com certeza teríamos muito mais para conversar de maneira profunda. Minha mãe foi um grande exemplo de mulher, de mãe, um grande exemplo de mãe, um grande exemplo de dona de casa, um grande exemplo como esposa, foi professora, uma mulher extremamente dedicada aos filhos e à família, e que eu fui o filho caçula dela, né? E sempre tivemos uma relação extremamente próxima. Digo até, arrisco a dizer, que o fato de eu ter nascido nesta família tem tudo a ver com ela. Muito provavelmente eu quis nascer como filho dela e tanto que vim 13 anos depois, 13 anos depois que ela tinha tido outro filho. E aí eu vim quando já não se esperava, mas era meio que o meu caminho que eu tinha que vir para poder ter esse contato com ela. E foi algo fantástico, algo maravilhoso. Infelizmente, porque faz parte da vida, mas infelizmente, ela foi acometida por um câncer de mama e que acabou depois virando metástase. E em 2014, há 10 anos, ela nos deixou. Ela precisou seguir o seu caminho. E o interessante é que no dia que ela desencarnou, eu fui acordado por um espírito que disse para mim: vai ser hoje. Ele disse para mim: vai ser hoje. Mas não se preocupe, e alguma coisa desse tipo, daqui a 20 anos vai acontecer, tal, tal. E eu não me lembro, até hoje eu não me lembro desse final, desta fala dele. Realmente foi algo para que eu não lembrasse. Mas é algo que me deixa um pouco mais sossegado, né? Tranquilo. Foi algo que ele quis dizer justamente para me tranquilizar, que daqui a 20 anos aconteceria alguma coisa, talvez um provável reencontro com ela, ou ela iria reencarnar, né? É uma possibilidade, ou algum tipo de encontro, ou até mesmo o meu desencarne, né? O fato é que este final da mensagem não ficou gravado na minha cabeça, né? A gente tenta, mas não ficou. Claro, foi falado, mas de repente essa parte não ficou na mente clara. O fato é que este espírito que veio dizer essa mensagem tinha todos os aspectos realmente de um espírito de uma outra hierarquia e provavelmente daquilo que chamamos popularmente como um mentor ou até um anjo. Tinha aspectos nesse sentido. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas, mas tudo bem, para ficar mais claro o entendimento. Então esse espírito veio e passou essa mensagem: vai ser hoje. Ela estava hospitalizada, né? E aquilo eu acordei às 5 horas da manhã com aquela mensagem e saí, levantei da cama e tal, e as pessoas perguntam: foi que houve alguma coisa? Não, mas fiquei inquieto e fiquei com aquilo na cabeça. E de fato, naquele mesmo dia, às 5:30 da tarde, 12 horas e 30 minutos depois que eu recebi o aviso, constatou-se o desencarne de minha mãe, de fato. Eu fiquei senti menos na hora da notícia, porque eu já havia sido avisado às 5 da manhã, né? E aquilo confirmou-se. Eu já estava também sabendo que isso estava prestes a acontecer. Me lembro que um dia eu assisti o filme Nosso Lar 1 com ela e chorei, me emocionei muito. Eu assisti assim, não ao lado dela, mas colocando bem alto para que ela ouvisse. Ela estava deitada, doente,
E no meio do filme eu fui lá e dei um abraço nela e disse que a amava. Aquele foi um momento muito forte. Eu quis fazer questão de deixar o filme naquela época em bom alto som, alto e bom som, para ela ir ouvindo também as mensagens, os recados que o filme passava, né? E de certa forma ir se preparando para aquilo e aceitando aquilo. Ela, que sempre foi uma mãe extremamente cuidadosa, tinha todas as preocupações de nos deixar. Então, naturalmente, ela gostaria de ficar mais tempo para cuidar dos filhos, cuidar da família, né? Estar mais perto e mais presente, né? Então, de repente, aquele filme Nosso Lar ia passando algumas mensagens para ela. Aliás, o filme Nosso Lar 1 é muito bom, já o Nosso Lar 2 deixou a desejar. Depois eu até vou comentar sobre isso. Muito bem, esse vídeo eu faço questão de gravar curtinho, mas eu não posso fazer uma série de vídeos de momentos importantes meus, de mediunidade e de pessoas em minha vida, sem falar de minha mãe, que foi e é esse espírito bondoso, fraternal, e que eu sei e tenho certeza e sinto que até hoje ela me ajuda de alguma forma, dentro das possibilidades dela. Evidentemente que hoje ela tem outras tarefas, outras situações a desempenhar. Nem sempre ela pode estar ao meu lado, me acompanhando, nem me ajudando. Mas uma coisa é certa, sempre que pode, eu tenho certeza que ela manda para mim as melhores vibrações e que sempre que é possível ela está presente também, me ajudando minha casa e me dando algum tipo de auxílio. Me lembro que isso foi em 2014 que ela desencarnou. Em 2016 eu estava com uma turma de alunos e saía da comunidade onde eu dava aula para levar para uma feira de livros. E naquele dia eu senti a presença dela entrando no ônibus e indo comigo. Foi algo fantástico. Ela foi comigo dentro do ônibus e eu senti aquela energia, aquela presença. Eu sentia que eu não estava sozinho com meus alunos e a equipe de trabalho. Minha mãe estava naquele ônibus e eu fui sentindo essa presença e fomos até o local. Quando chegamos até o local da feira de livros, eu senti que ela estava andando comigo, ela estava observando, né, uma tarde, um dia de trabalho daquele filho professor dela, né, que ela se orgulhava também, evidentemente, disso. Ela era professora, se orgulhava das minhas vitórias. Então, naquele dia, ela me acompanhou, levando aquela turma de alunos e participando daquela feira de livros com os alunos. Tudo naquela tarde foi tranquilidade, foi magia, foi emoção. Era a presença dela por perto. Foi uma presença de amor e tudo refletia amor naquela tarde. Foi muito interessante isso. Também é bom que se diga que, após esse desencarne dela, por volta de 14, 15 dias após, eu tive um encontro com ela em desdobramento. Foi um momento muito forte. Eu a visitei aonde ela estava no plano espiritual. Algo muito especial. Para vocês entenderem, eu vou ter que citar um exemplo clichê para vocês entenderem. Quando você observava aquela novela A Viagem, né, que passou em 1994, né, um pouco, quem já viu aquela novela A Viagem, via que tinha aquele campo, né, aquele jardim, aquele campo verdes, muito assim verde, onde ficavam lá os personagens, né, desencarnados, como se fosse o céu, entre aspas, né, ou a colônia espiritual, entre aspas. E lá ficava Otávio Jordão, Diná, aquelas pessoas da novela lá, né? Quem acompanhava a novela sabe. No caso, eu fui para um local parecido, né? Estou explicando assim para vocês entenderem. Não é que era exatamente igual, mas era parecido. Era um local de muito verde, onde eu chegava e eu via, ela estava lá junto de outras pessoas, um local muito tranquilo, né? Um local de muito verde e parecia um local de refazimento mesmo, né? De refazimento, de acolhimento e de direcionamento para aqueles espíritos. Ela estava bem, um aspecto mais jovem, cerca de 10 a 15 anos mais jovem em termos de corpo espiritual, né? Do perispírito. Ela estava uns 10, 15 anos mais nova, muito bem, sem a doença, né? Principalmente uma doença que foi uma metástase, né? Então ela estava muito bem. E o que foi que ela me disse? Eu disse para ela assim: mãe, tá melhor. E tocava assim no ombro dela. A primeira coisa que eu vi quando cheguei perto, eu disse: mãe,
Tá melhor. Eu toquei aqui no ombro dela. Mãe, tá melhor, né? Aí ela olhou para mim e disse: É, todo mundo está falando isso, mas eu não me lembro de nada. Olha aí, 15 dias após o desencarne, ela me disse isso. Eu fui visitá-la em desdobramento, vejo como ela está, toco no ombro dela e digo: Mãe, tá melhor. Era tudo que eu precisava ver e saber. Ela estava bem, ela estava viva e estava totalmente recuperada. E ela diz: É, todo mundo está dizendo isso, mas eu não lembro de nada. E essa frase é forte, né? E o que é que ela quis? Eu acho que essa frase me fez compreender o seguinte, que muita gente estava dizendo a ela que ela estava melhor, que ela estava bem, né? Todo mundo que conheceu o caso dela, que sabe do que ela passou. Mas ela não estava lembrando de nada. Veja que coisa. Às vezes a misericórdia divina dos planos superiores, né? A perfeição de tudo faz com que a gente esqueça, seja apagado do nosso registro os momentos de sofrimento, né? Ela passou muitos momentos de sofrimento do corpo físico, de debilitado, desencarne, tudo isso. Às vezes, pela bondade divina, pela misericórdia divina, é tirado da nossa, é apagado de nossa mente, dos nossos registros, é apagado esses momentos de muitas dores e sofrimentos. Ou seja, ela não lembrava, né? Alguém pode achar que isso é ruim, mas na realidade é bom, porque ela não estava lembrando dos momentos de dores, de sofrimento e tudo que ela passou. Então, de repente, foi uma maneira que os mentores, as pessoas, enfim, Deus, né? O nome que a gente queira dar para isso, as forças superiores, tiveram de tirar dela isso, para que ela também não se sentisse tão triste por tudo que aconteceu, pelo sofrimento, por ter deixado os filhos, a família. Então aconteceu isso. Ela disse: Eu não lembro, todo mundo estava dizendo isso, mas eu não lembro de nada. Depois disso eu retornei para o corpo, eu retornei, eu voltei e o desdobramento foi até aí. Mas foi já o suficiente para eu saber o principal. Ela estava bem, ela estava recuperada e dali para mais só as coisas fluiriam. Provavelmente naquele momento ela estava ainda despertando para a vida, né, desencarnada, e ainda não estava tomando ciência de todas as coisas, né? Tanto que naquele momento ela não parecia entender ainda que estava desencarnada. O fato é esse. É como se ela estivesse ainda sendo informada aos poucos, né? Naturalmente foi apagado todo esse registro dela, que ia causar muita dor, muito sofrimento, muita saudade. Então provavelmente de repente disseram a ela: a senhora está aqui para ser acompanhada, está passando por um tratamento, né? Está passando por um momento aqui de revitalização, aguarde um pouquinho, a senhora foi trazida para cá por isso e tal. E naquele momento ela viu o filho, que fui eu, mas não viu com aquela coisa, né, impactante de quem já se sentia desencarnada, não. É como se ela ainda tivesse um pouquinho. O Livro dos Espíritos, né, fala um pouco dessa questão da perturbação pós-desencarne. Algumas pessoas ficam um pouquinho mais perturbadas, outras menos, né? É uma leve perturbação que às vezes é até grande, depende de caso para caso. E depende também de várias circunstâncias, de como é a causa-morte e uma série de situações, claro. Então eu acredito que pela bondade e misericórdia divina, ela foi apagado os registros dela de dor e sofrimento, da doença em si, e ela ainda não estava ali totalmente ciente, relembrando de tudo que estava acontecendo. Ela estava consciente, mas ao mesmo tempo apagado, vários registros dela haviam sido apagados, para que evitasse o sofrimento e ela pudesse se recuperar, com certeza. E aí, claro, com o passar dos dias, depois ela foi, aos poucos, foi informada de tudo e naturalmente foi recordando as lembranças que, talvez as mais importantes, né? E outras provavelmente nem voltaram para ela porque não havia necessidade. E aí ela foi caindo a ficha. Naquele momento que ela encontrou comigo, ela ainda não estava ciente que havia desencarnado. Mas ela estava ciente que estava de repente sendo cuidada, sendo tratada, sendo recuperada, alguma coisa desse tipo. E foi um momento muito interessante. Era isso que eu queria trazer para vocês.
Esse vídeo pode até não tocar outros corações, mas o meu toca. Se de repente não fizer sentido para mais ninguém esse vídeo, para mim faz muito sentido eu colocar ele aqui no Espiritualidade Agora, tá? Se você gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, comente, dê um feedback. O Espiritualidade Agora é feito com emoção e com amor, com verdade. Estamos aqui pedindo de você apenas a sua inscrição, o seu like, seus comentários, né, sua interação, ativar o sino das notificações e nos ajudar compartilhando e convidando pessoas para se inscrever no canal, para que o YouTube possa indicar esse canal para o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que está servindo, se está servindo para alguém, vai servir para muito mais gente, para muito mais pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês. Se vocês ouviram todo esse relato, por favor me ajudem com o like, compartilhando o vídeo e solicitando que mais pessoas se inscrevam. Esse vídeo foi dedicado à minha mãe, Dona Ruth.